você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É o que diz a sabedoria popular. A boa notícia é que, em relação à logística do estado do Rio de Janeiro, já há um caminho. É o Plano Estratégico de Logística de Cargas, PELC 2045. O que prevê o plano e quais são os caminhos para que a gente possa avançar é o que o Rio em Foco vai tratar hoje. E para isso nós viemos à Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro para ouvir dois especialistas. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o presidente da Federação de Transportes de Carga do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Rebuzzi, e a engenheira de transportes, Regina Amélia. O Rio de Janeiro possui a terceira maior costa do país e é um território natural para a instalação de grandes portos. Vamos ouvir agora o subsecretário de Transportes, Delmo Pinho, sobre a importância do plano de logística de cargas. O PELC é um plano diretor e ele é estratégico também. E ele tem uma previsão de investimento de 30 anos à frente, em todos os segmentos, rodoviário, ferroviário, marítimo, na parte dos portos, nas plataformas logísticas, né? Então ele é um plano bastante abrangente, ele está bem alinhado com os planos mais modernos que são feitos aí. O consórcio que trabalhou conosco no plano, ele é um consórcio que tem parte nacional e internacional importante nessa área de logística, né? E nós contamos com o apoio do Banco Mundial, que deu o financiamento para fazer o plano. É a primeira vez que o Rio de Janeiro faz um plano de logística. Acho que nós começamos bem, porque sem muito ufanismo, esse plano do Rio de Janeiro é um plano bastante denso e ele certamente pode ser considerado um dos melhores do país, não é? Na arte, no estado da arte mesmo. E nós temos um plano de investimento público-privado que está bem alinhado com o momento atual do país, né? Onde o governo federal quer dar um incentivo para as empresas investirem. E o plano está trabalhando exatamente nessa direção. Muito se fala sobre o sistema logístico do estado do Rio de Janeiro, mas o que é isso na prática? Bem, na prática, o que motivou, né, o desenvolvimento desse plano é o fato de que você tinha todo o ativo de transporte do Estado do Rio de Janeiro, com os portos, aeroportos, funcionando de forma meia assim, sem haver uma lógica, né, e uma coordenação única. O Estado do Rio de Janeiro ele pecou, né, por não ter, no passado, realizado um plano. Este é o primeiro que é realizado no Estado do Rio de Janeiro. É um plano de Estado, né? E a partir de agora nós vamos ter um ativo e um trabalho para construir o futuro, fortalecer a economia do Estado do Rio de Janeiro, do país, e corrigir também algumas falhas que nós temos na nossa estrutura de transporte do Rio de Janeiro. Bom, a partir do PNLT, que foi desenvolvido em 2009 e revisado em 2011, que recomenda os planos regionais, é que o PELC foi desenvolvido, juntamente com uma iniciativa da Secretaria de Transportes, coordenado pela Subcetrans, e em parceria total com a iniciativa privada. Então, o objetivo é ter uma estrutura para futuramente serem feitas políticas públicas para melhorar a competitividade da logística no Rio de Janeiro. O que a gente está falando, na verdade, é de um plano que reúne todas as informações sobre rodovias, ferrovias, aeroportos, portos. Estou esquecendo de alguma coisa? Não, está tudo aí. Isso, Geisa, o que acontece? Você, quando o governo vem com um projeto, ele sozinho, e isso foi muito bem pensado neste caso, não foi uma iniciativa somente do governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é um projeto chapa branca. É um projeto um plano que foi desenvolvido com a participação da sociedade, da Ação Comercial, da FIJAM, da Federação de Transporte de Cargas, diversos agentes econômicos que representavam esses segmentos, que participaram com diversas reuniões pelo Estado do Rio de Janeiro, conversando sobre deficiências, sobre o potencial de cada região, sobre o que se imaginava em relação ao futuro, e contando com o apoio financeiro do Banco Mundial e de um
de um grupo técnico, de um consórcio formado por pessoas especialistas nessa área. Quer dizer, eu acho que tem o governo, tem a iniciativa privada, através de suas entidades, e tem um consórcio com técnicos trabalhando, pensando no presente e no futuro do Estado do Rio de Janeiro no aspecto logístico. O que se projeta, na verdade, para o Estado para os próximos 30 anos, nesse plano? Quando você faz um plano desse, projetando até 2045, você não pode pensar o momento, né? Você tem que criar condições para que o futuro seja melhor do que o presente e do que o passado. Então, é um investimento grande, de parceria público-privada, tá? Mas não vai ser resolvido isso de imediato. Você tem várias etapas a serem desenvolvidas daqui para frente. É importante ressaltar que todas as áreas do Rio foram contempladas, né? O Noroeste, Nordeste, Sul, Fluminense, a gente fez visitas e reuniões locais para depois fazer o geral. Então, isso é importante, que todo o estado do Rio foi contemplado. Em relação ao Rio ser uma plataforma mundial de logística, como isso se dá na prática? Hoje tem muita exportação e importação. E o mundo está mudando. O que está acontecendo é que as coisas são produzidas em diferentes locais do mundo e montados em outro lugar, né? E que o Rio seja essa plataforma para vários produtos ao redor do mundo, e não somente daqui do Brasil. A intenção é essa. Mas também ter uma comunicação com o interior do Brasil, quer dizer, entrar no Centro-Oeste, que é uma potencialidade. Centro-Oeste e Minas Gerais, principalmente, né? Rodovias, ferrovias, e toda a malha tem que ser recuperada. Esses são os investimentos levantados no PELC. Só complementando também o que a Regina falou, quando a gente pensa que o Rio de Janeiro ele funciona como se fosse uma rótula, né? Ele fica no centro da região sudeste, né? Então você tem estados importantes no nosso entorno. Tem o estado de São Paulo, tem o estado de Minas Gerais e, puxando aí, conforme a Regina falou, todo o centro-oeste, né? O estado do Espírito Santo, né? E é lógico que você não pode pretender que só o Rio de Janeiro ganhe esse peso de plataforma mundial. Nós temos o Rio de Janeiro como a base do nosso trabalho aqui. Mas nós vamos ter uma conexão direta com a região centro-oeste. Hoje, mais de 50% da carga movimentada no Porto do Rio de Janeiro é de Minas Gerais. Em valor agregado, isso representa quase 60%. Então, aqui realmente é a porta de entrada e saída para o centro-oeste do Brasil, para Minas Gerais, que não tem porto. Então, esse canal, a tendência é cada vez mais ser intensificado. Temos também um planejamento logístico, também com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o Porto. O Espírito Santo vai ser, nesse projeto, existe a previsão da Estrada de Ferro 118, é um dos projetos, você melhorar a comunicação, porque tem carga que você pode fazer no Rio, carga que pode fazer no Espírito Santo, e fazer com que a logística geral traga menor custo para o Brasil e maior competitividade a nível internacional. Já com São Paulo, a gente sabe que São Paulo também tem um ativo portuário muito grande, muito importante, uma produção industrial, é o maior PIB do Brasil. Nós não podemos, vamos trazer de lá toda a carga que vem de São Paulo, não. Mas parte da região do estado de São Paulo também, o norte de São Paulo, onde seja viável e represente um custo menor, também vai passar a utilizar a nossa estrutura aqui do estado do Rio de Janeiro. Essa é a ideia. Agora, em termos de valores, o que está previsto no plano de investimentos? São 116 bilhões de reais, valores de 2014. É importante ressaltar que é um plano estratégico que tem investimentos que são prioritários, tem investimentos que dão suporte à estratégia e os efetivamente estratégicos, né? São 118 116 bilhões ao longo de 30 anos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o Rio em Foco aqui na Associação Comercial com Eduardo Rebuzzi e Regina Amélia. O Porto do Rio e o Aeroporto do Galeão são duas âncoras logísticas importantes no estado do Rio e a redistribuição dos voos um ponto estratégico. Vamos ouvir. O Porto do Rio, ele é a base preferencial econômica para o atendimento à Bacia de Santos, de petróleo. Ele é o melhor lugar do Brasil para fazer o melhor e o mais barato atendimento para a Bacia de Santos. Ele tem trabalhado bem nesse sentido,
Mas nós temos muitas coisas para desenvolver ali, com adaptação de instalações, né, de forma a ajudar a reduzir o custo logístico e aumentar a eficiência. Mas ele hoje já é a referência para a Bacia de Santos, né? E com relação à questão dos aeroportos, é uma questão meramente matemática. Hub é centralização. Então você não pode ficar indefinidamente dividindo demanda, porque senão você não cria uma grade de voos suficientemente densa para poder atrair os passageiros das outras unidades da federação. Então há de se estabelecer um limite de convivência entre o Santos Dumont e o Galeão nesse sentido. E se nós apostamos no Galeão como um aeroporto hub nacional e internacional, nós temos que carregar a grade de voos dele. Isso não quer dizer que a gente vai de maneira nenhuma prejudicar o Santos Dumont. Só que o Santos Dumont ele tem que ser mais bem utilizado. Ele é um aeroporto muito nobre para estar sendo, vamos dizer assim, utilizado de uma maneira que sem um planejamento global. Planejamento de porto e de aeroporto é um planejamento de rede. Então você tem que estudar a rede e definir bem o papel de cada unidade para que o conjunto tenha uma promoção de sinergia e o conjunto cresça. Além dessas duas âncoras logísticas, que outras são citadas no plano? São 12 âncoras logísticas, né? Tem o aeroporto, o porto e tem uma muito importante que é o Desengarrafando o Rio, que são os grandes eixos da região metropolitana. Por que isso é importante? Porque se não tiver uma fluidez de tráfego, isso também tem um grande impacto na chegada da carga no porto e aeroporto. O que é preciso fazer especificamente no Desengarrafando o Rio? São várias ações, mas para o porto e aeroporto a gente tem alças a serem feitas, a gente tem identificado e estamos trabalhando tanto com a ponte, com o governo federal, o governo estadual e o município, para que seja implantada essa fluidez e que a logística seja beneficiada. O Porto do Rio de Janeiro, a gente já comentou, é um porto estratégico para o país, que tem investimentos muito grandes de ordem privada, pelos terminais que foram ali instalados, e nós precisamos melhorar o acesso. É fundamental você ter um acesso viário, seja por rodovia, pelas vias da própria cidade, né, que é um porto urbano, né, e da ferrovia, acesso para que os veículos de carga cheguem e saiam do porto de forma ágil e eficiente. Hoje, esse ponto ele é um gargalo. Nós temos muita dificuldade em levar e tirar carga do Porto do Rio de Janeiro. A última concessão, quando foi renovada a concessão da ponte Rio-Niterói, foi prevista a construção de um viaduto ligando diretamente a Brasil até Rodrigues Alves para melhorar o acesso de caminhões ao porto. Porque esse é um ponto que vem sendo tratado e vem sendo discutido e nós vamos ter uma solução já até nos próximos anos. O Porto do Rio de Janeiro, o Galeão, tem o mesmo problema também de acesso com relação à carga, tá, de receber e levar mercadorias. Então, você não pode imaginar um porto e um aeroporto que recebe aviões e navios que você não tem acesso seguro e eficiente de toda a carga que vai chegar e vai sair de lá. Então, esse é um ponto fundamental dentro do PELC para o Rio de Janeiro. Um ponto que vocês colocaram interessante é da articulação. Para além dos investimentos, a gente falou que vão chegar a 116 bilhões até 2045, existe também todo um trabalho que precisa ser feito de relacionamento, né, entre os órgãos e várias secretarias trabalhando em conjunto para que a logística do Estado do Rio de Janeiro se desenvolva. Eu não sei se agora que a gente fala isso, mas o importante nisso é realmente haver essa coordenação. A gente precisa ter um trabalho que não pode... hoje em dia, qual é o problema que nós temos? Eu já vivi isso diversas vezes, a Regina deve ter vivido também. Às vezes você vê o porto, tem um projeto do Porto Rio Século XXI, que é um porto operacional, né? Aí você tem a cidade com o Porto Maravilha, que é fantástico para a cidade. Mas, às vezes, uma ação municipal interfere na operação do porto. Tem que haver um diálogo permanente. As autoridades do município, do estado, têm que conversar, têm que chegar ao entendimento, senão você sacrifica. Você não pode ter um bem de um lado e sacrificar o outro. Então, a logística multimodal, como a gente fala, você tem que sempre procurar o menor custo possível. Senão o investidor não vem para cá.
uma indústria funcionar, tem que ter a sua infraestrutura de transporte funcionando muito bem. E não é baseado em um único modal. Vários modais têm que ser utilizados entre um produto que sai daqui, vai para a China, para o Japão, para onde quer que seja. Você usa vários modais. Então, esses modais têm que estar interligados, conectados, planejados para que você tenha a maior eficiência possível. Em relação ao custo da logística no estado do Rio de Janeiro, qual é esse custo hoje? Quais são as principais ações para a diminuição desse custo? Bom, o que eu posso dizer é que o Brasil, em termos de competitividade, está entre 50º lugar, está lá para baixo. O Brasil tem um custo logístico muito ruim em relação a outros países. E isso realmente você faz com que os navios não venham para cá, se tem uma demora, às vezes na burocracia, na documentação de importação, exportação, você inibe também o interesse de quem quer comprar produtos no Brasil ou trazer produtos para cá. Então, o custo logístico é a base da produção, do crescimento da economia. Tá? Então, você tem que reduzir. Eu não tenho como mensurar para você exatamente qual o custo, o valor monetário. Tá? Mas eu posso dizer que o Brasil está situado entre os piores países do mundo. Mas tá? nos últimos anos, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, a Firjan e outras instituições se uniram para, por exemplo, levar à frente o Porto 24 horas, que era uma demanda importante, né? Já que você tinha o horário comercial e você deixava muitas vezes a carga dormir dentro do caminhão, lá no porto. Então, que outras ações como essa estão contempladas no plano ou sugeridas nesse plano para avançar nessa questão do custo? Bom, você tem que simplificar toda a parte documental. Você tem que ter as agências, quando vão fiscalizar um produto, quando é importado. Quer dizer, toda a parte de processo de liberação de carga, seja de exportação ou de importação, tem que ser agilizado. Hoje tem burocracia que às vezes retém no porto mercadorias além do prazo necessário. Isso encarece muito. Ou atrasa, às vezes, um navio que precisa sair, ou encarece quando a carga chega. Então, você tem que a Firjan teve um trabalho desse, de o Porto 24 horas, houve a participação da Receita Estadual, Receita Federal, tá, que tem que funcionar, a parte de ICMS, tem que funcionar de forma coordenada para que você possa fluir a carga com maior rapidez. Quando a gente fala de desengarrafando o Rio, a gente fala de toda uma questão de mobilidade também, da importância da mobilidade, do impacto que hoje tem o fato do Rio de Janeiro ser um dos piores trânsitos do país na questão da logística, né? Toda a infraestrutura do Rio e os engarrafamentos refletem diretamente no custo logístico. Porque é importante complementar o que o Rebouças estava falando, que o custo logístico, 90% é transporte. Tem depois o armazenamento e todos os outros, mas o que está sendo tratado aqui no plano não é só transporte, mas o Rio de Janeiro ainda tem uma parte de transporte muito grande a ser resolvida. Então, quando a gente até brinca que não são nem planos, novos projetos, são dívidas, né? São ações na área de transportes que já deviam até ter sido feitas para melhorar a eficiência. Você pode dar um exemplo dessas ações? O que precisa ser feito aí para a gente pagar essa dívida? Uma grande dívida é o que está acontecendo no Rio e São Paulo. A gente, no Rio de Janeiro, a maioria dos ativos são federais. Então, no caso da Rio-São Paulo já está fazendo uma rodovia paralela a Rio-São Paulo, está desenvolvendo, daqui a pouco chega. E o Rio de Janeiro, não, nós estamos contando hoje somente com a rodovia Rio-São Paulo. E já se prevê, inclusive no PEL, que a gente tem essas simulações para o futuro, quando que vai dar um gargalo, vai dar um engarrafamento geral. Então, a Rio-São Paulo é um desses pontos. Eu não sei se você quer falar mais algum. Com relação a Rio-São Paulo, em especial, você tem hoje na Baixada Fluminense, são 19 municípios, e a rodovia federal concedida sob regência de contrato da NTT. Né? E você hoje tem essa rodovia, ela virou uma via urbana. Né? Então, é ela que faz todo o transporte, Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João do Meriti, toda essa região utiliza a mesma rodovia para chegar ao centro do Rio de Janeiro. São 2 milhões de pessoas por dia que vêm ao Rio de Janeiro. Né? Então, utiliza a mesma via. E, às vezes, você vê soluções que são debatidas, você, para procurar melhorar a circulação de pessoas nesse trecho da Baixada Fluminense, às vezes instalar segmentar uma via para transporte de ônibus, tá? Mas ali é uma rodovia federal, quer dizer, essa não vai ser a solução. Se você hoje tem 6 vias ali, que já não atende
a circulação interestadual, se você tirar e segmentar uma via, vai piorar mais ainda. Quer dizer, então, mas isso vai reduzir o número de automóveis. Tem que ser muito estudado, muito debatido, porque depois que a obra é feita, você não consegue desfazer. Tá? E hoje nós temos já um gargalo muito grande na Baixada Fluminense com a rodovia Presidente Dutra. Posso complementar uma coisa importante? Nas simulações que a gente fez, a gente botou o projeto para 30 anos, tanto a parte de carga quanto a parte de passageiros. A gente sabe que vai ter que ter mais ligação, linhas de ônibus, que inevitavelmente não adianta a gente desconhecer e, não, vamos fazer aqui 6 pistas para carga. Então, a gente tem vendo já quantas pistas serão necessárias para carga, quantas para passageiro, e é isso que é a base para o plano estratégico. No próximo bloco, nós vamos falar sobre regulamentação. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o Rio em Foco aqui na Associação Comercial. Para que o plano de logística de carga seja colocado em prática, é preciso definir responsabilidades. Para isso, está tramitando no governo do Estado uma regulamentação de um conselho gestor. Como vai ser e quem vai compor o conselho gestor? Bem, eu acho importante destacar que um plano desse ele não tem só a influência do executivo. Né? Você vê o peso que tem o legislativo dentro desse processo e de o assunto virar realmente um plano de Estado. Nós não podemos ter, conforme a gente via anteriormente, às vezes um governo iniciava um projeto, uma obra, e depois se mudava a gestão do executivo e ia para outro caminho e abandonava, às vezes, aquele caminho. Então, esse vai ser um dos maiores ganhos que esse plano, o PELC, vai ter, que é a aprovação dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tornando tanto o PELC como o próprio PDTU planos de Estado e que venham a ser seguidos pelos governos seguintes, independente de quem quer que esteja à frente do Executivo. O outro ponto também é o Conselho Gestor. Né? Você vai ter a Secretaria de Estado de Transporte coordenando um conselho que vai ser formado pela Associação Comercial, pela FIJAM, pela FETranscarga, diversos entes privados, empresários, usuários, terminais multimodais, que vão participar para que o projeto e o plano realmente venham a ser implantados nesse prazo de 30 anos. Esse ponto é muito importante, né, Regina? Falar sobre a institucionalidade. Não dá para deixar só na mão do Estado a administração e levar à frente esse plano. É preciso que a sociedade civil participe. Exatamente. Inclusive agora com um apoio do Banco Mundial, um aditamento vai ser feito ao PELC, a Secretaria de Transporte está negociando com o Banco Mundial, para que seja feita toda a regulamentação dessa parte institucional. Tem que ter procedimentos, metas, tudo tem que estar bem detalhado para essa continuidade, para que o PELC não fique simplesmente um documento entregue, e seja, sim, um documento vivo. A cada investimento que é feito, que é colocado em prática, muda a simulação a ser feita. Então, a Secretaria de Transporte vai trabalhar o tempo todo na mudança e nos projetos do Rio de Janeiro. E sobre o acompanhamento desse plano, existe algum site, algum espaço em que ele esteja disponível para que a população como um todo ou as pessoas interessadas possam acessar? Tem o site, que é o www.pelc2045, e todo o acompanhamento será feito pela Secretaria de Transportes. Eu acho importante também, viu, Geisa, o Conselho Gestor, né, porque você imaginar 30 anos adiante, é evidente que esse plano ele não acaba em si. Né? Ao longo desses anos vão ocorrer mudanças, várias coisas podem acontecer num período tão longo. Então, esse conselho gestor, isso é uma inovação dentro do que eu tenho visto na gestão pública. Você vai realmente, os interessados, os usuários, aqueles que trabalham no segmento, na infraestrutura, na logística, vão cobrar desse conselho, da Secretaria de Transporte, do Governo de Estado, a execução das obras, porque o plano é muito extenso.
né? Então, você tem que priorizar o que nos próximos anos o que nós queremos. Nós sabemos algumas dessas âncoras têm uma velocidade mais rápida. Tá? Então, isso aí, esse Conselho Gestor realmente é um diferencial e o governo de Estado, o governador vai assinar um decreto, vai implantar esse conselho para que ele já possa começar a funcionar o mais rápido possível. Ele não pode ficar esperando, porque a partir daí é que vai ter o sucesso ou não do plano nos próximos anos. Em termos de participação do Poder Legislativo, o que é preciso ser feito nos próximos anos para que esse plano também se alinhe às ações dos deputados lá? Bom, ele virando um plano de Estado, ele só poderá ser modificado, no meu ponto de vista, se for dentro da própria Assembleia. Então, nós temos que contar com o apoio do Legislativo, dos deputados que estão em seu mandato atual, para que a gente aprove, né, o Plano Diretor de Transporte Urbano, que é o PDTU, ele também faz parte. E o PEL, que é o Plano de Estratégia de Carga, é outra parte. Porque você não pode pensar em mobilidade, transporte, infraestrutura, sem ter o transporte de passageiro e de carga funcionando juntos, porque um interfere na vida do outro, né? Então, o Legislativo tem um peso importante, eu digo até fundamental, em fazer com que esse plano ele vire algo de um projeto de Estado que não possa ser modificado à mercê de qualquer um que queira mudar aquilo. Tem que ser aprovado, tem que ser debatido e que venha a ser implantado com sucesso ao longo dos anos. Nós estamos falando de 30 anos, é muito tempo. E a gente está falando também de um papel que poucas pessoas conhecem, que é da garantia do orçamento. Quer dizer, todos os anos a LERJ discute orçamento e precisa que esses projetos estejam também integrados dentro desse orçamento do Estado para o ano seguinte, para que esses investimentos aconteçam, né? Esse ponto eu também, eu vejo, outro dia estava conversando aqui isso, quando você tem um conselho gestor participando dos orçamentos, da execução, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, da União, tá? Mas a própria sociedade cobrar, porque se os recursos forem bem aplicados, de origem privada ou origem pública, nós vamos ter mais recursos para agilizar a implantação de toda essa estrutura de transporte e até utilizar os recursos em outras demandas da sociedade. Agora, Regina, só para finalizar, qual é a imagem, o que esse plano projeta para 2045 em termos de logística para o Rio de Janeiro? Qual é a imagem que a gente pode deixar para os telespectadores como horizonte nessa questão dos transportes? É que o Rio seja realmente parte da logística mundial, que é o que está acontecendo hoje em dia. Essa é a mudança na logística. Os produtos não são fabricados só em um país, e sim em várias partes em vários países. Você vê a indústria automobilística, como é que lá inclusive trens, navios, e o Rio tem que entrar nessa mudança mundial também. Posso acrescentar um ponto? É um projeto nosso, e a base é o PELC, que é a ZIS-L, que é a Zona Internacional de Serviços e Logística. Como eu falei inicialmente, o Rio é uma rótula, né? Ele está no centro de uma grande demanda operacional e econômica. Então, um dos grandes legados, e a base é o PELC, é criar aqui essa Zona Internacional de Serviços e Logística, e esse termo aditivo que está para ser assinado com o Banco Mundial, inclusive contempla o desenvolvimento disso. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Regina. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Se você tiver algum assunto que queira ver discutido aqui, basta enviar seu e-mail para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou pelo nosso WhatsApp 21 98 990 4709. E se você quiser assistir esse programa de novo, pode acessar o nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Curta e compartilhe. Até a próxima.